Maurício, você tem uma situação de um fator que aconteceu com uma cura e também tem uma outra situação que aconteceu, acho que quando você estava ali como pastor da Assembleia de Deus, Ministério Bom Retiro, lá em Hortolândia. Eu queria que você compartilhasse esses dois momentos conosco. Sim, foi um dos acontecimentos que também marcou bastante. Foi nesse período que eu sofri o acidente, que na autobahn, no acidente durante o salvamento, em que eu fiquei afastado. Ficou uma crise entre a firma e o INSS, então eu fiquei afastado e eu não tinha salário. A firma não pagava porque eu estava afastado e o INSS não pagava porque queria fazer com que eu fosse reabilitado numa outra função na empresa. E ficou esse jogo de empurra-empurra, e nesse jogo eu fiquei 3 ou 4 meses sem receber nada. E eu tinha feito uma parcela de prestação nos carros, eu tinha financiado meu carro. E como não tinha pagamento, o pagamento da minha esposa não dava para suprir todas essas dívidas, então a prestação ficou atrasada. Ficou 3 prestações atrasadas. E numa segunda-feira de manhã, estava chuvoso ainda, tocou o telefone de casa, era o banco dizendo que havia 3 prestações vencidas e que se eu não pagasse, que ia ser feito busca e apreensão do veículo. Eu falei assim, não, eu não tenho como pagar, eu estou sem receber por causa do acidente. Se você quiser fazer a busca e apreensão, a gente entrega amistosamente, sem litígio, sem nada, só marcar o dia, você vem buscar e está tudo certo. E é interessante que o banco falou assim, não, tudo bem, então quarta-feira, isso era numa segunda, na quarta-feira a gente está marcando uma pessoa aí para ir buscar nesse mesmo endereço da sua residência. Isso, confirmei o endereço e estava tudo certo. Fiquei chateado, como todo mundo fica, por esse contratempo. Mas ao mesmo tempo, quando eu acabei de desligar o telefone, eu senti uma voz, como se fosse uma pessoa falando comigo. Falou assim, vai para a Unicamp. A Unicamp é um hospital aqui na região de Campinas, um hospital grande, reconhecido. Vai para a Unicamp e lá eu estaria te usando naquele local. E eu falei assim, nossa Deus, eu estou sem dinheiro, meu carro está sem gasolina, porque a gente não conseguia nem andar com o carro, porque não tinha financeiramente como abastecer. O carro estava na reserva faz tempo. Eu falei assim, não tem como ir de carro. E aí a única ideia que eu tive foi colocar uma farda, a farda que eu tinha, e usar a carteirada, a famosa carteirada, para pegar o ônibus e ir até a Unicamp. Mas Deus, essa voz falou para mim assim, que eu tenho certeza que foi Deus, falou assim, não, você pega o seu carro e vai de carro. E eu questionei, falei assim, Deus, eu vou de carro, mas o carro está na reserva, eu não tenho dinheiro para gasolina, como é que eu vou fazer tudo isso? Assim, eu estou te pedindo, estou mandando você ir, você pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. E eu, receoso, fui, peguei o carro, eu achava que o carro não ia nem dar partida, para você ter uma ideia de quanto tempo que o carro já estava parado. Eu dei a partida, o carro pegou na primeira, e era álcool, para você ter uma ideia do carro a álcool. Num dia de frio, chuvoso, o carro bateu e pegou. Eu já achei estranho aquilo, pegamos o carro, foi. E eu falei assim, eu vou parar aqui na descida, numa rampa que tem na Unicamp, logo na entrada, assim, porque se pelo menos o carro não pegar depois, tá mais fácil para dar um tranquinho aqui e pegar. Parei ali e falei assim, tá bom, senhor, o senhor pediu para que eu viesse aqui estou. Agora eu vou aonde? Esse hospital é grande. Qual área que eu vou? Aí essa voz falou para mim assim, falou assim, Pedro era pescador de peixe, eu fiz ele pescador de almas, então eu usei ele na área dele. E é assim que eu sempre faço, eu uso a pessoa na área dele. Já que você trabalha no resgate, então vai na área de pronto-socorro. Eu falei assim, tá bom. E eu desci até o pronto-socorro do hospital da Unicamp. Eu não sabia o que estava acontecendo, então eu fiquei na frente do hospital, imaginando que Deus ia colocar alguma pessoa que precisasse ouvir ali naquele momento alguma coisa de Deus, alguma coisa nesse sentido, uma palavra de conforto. Mas a entrada da Unicamp é a mesma, do pronto-socorro é bem próximo da entrada onde se fazia a visita. E coincidentemente eu fiquei muito próximo de uma fila que estava fazendo a triagem para entrar para fazer a visita. E aí a menina perguntou, o senhor vai visitar quem?
E eu falei assim, não sei, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Aí ela até foi meio rude no começo, falou assim, como que o senhor vem visitar uma pessoa que o senhor não sabe nem quem é, nem a que quarto que está? E aí veio uma coisa na minha cabeça que eu falei para ela, assim, minha querida, é o seguinte, eu sou pastor, eu estava em casa, quieto, sentado, e eu escutei uma voz que eu tenho certeza que é a voz de Deus, e essa voz me direcionou para que eu viesse para cá. Então eu não sei, eu estou só obedecendo a voz que Deus me falou. Aí ela falou assim, ai meu Deus, eu sei o que está acontecendo, só um minuto. Aí eu achei estranho. Ela saiu um minutinho, logo em seguida veio um médico, o Dr. Eduardo, o nome dele. Ele era um dos responsáveis pelo centro da UTI daquele hospital. E ele já me conhecia porque eu tinha feito capelania naquele hospital, né, o curso de capelania com o pastor Zitt. E então eu fui até aqui, conversei com ele e o pastor, esse médico chegou para mim e falou assim, tudo bom, Maurício, tudo jóia? Então você que veio visitar, eu não lembro o nome da menina, realmente não lembro. Ela falou assim, não sei. Ele falou assim, não, é ela sim, porque deixa eu falar para você o que aconteceu. Ela capotou o carro na sexta-feira, isso era na segunda. Ela capotou o carro sexta-feira na Dom Pedro, na rodovia aqui, na rodovia Dom Pedro. E ela está gestante de 8 para 9 meses. E o que acontece é o seguinte, ela sofreu um acidente, não tem nenhuma lesão aparentemente grave, mas ela sofreu uma lesão na cabeça. Então ela está praticamente com morte cerebral. Só que a gente está mantendo ela viva para poder tentar fazer um parto de emergência e salvar pelo menos a criança. E só que para a gente fazer esse parto, a questão de ética nossa diz que a família tem que autorizar. E a família sabe que se autorizar esse tipo de procedimento, a mãe morre. Então a gente está com essa dificuldade, porque se a cirurgia não for feita, vai acabar morrendo as duas. E se passar muito tempo, também não vamos conseguir salvar a criança. Então eu não sei o que está acontecendo, a gente precisa tomar uma decisão e eu não sei o que fazer nesse momento. E eu falei assim, tá bom, vamos orar. E aí eu subi até o centro, né, na UTI, Central de Tratamento Intensivo, me alimentei tudo certinho, e eu cheguei naquela aula onde estava aquela senhora, e eu confesso que eu não sabia o que pedir. A única coisa que eu fiz foi segurar na ponta do pé dela e falar, Senhor, Tu tem o poder da vida e da morte, e o Senhor sabe fazer o que é melhor para nós. Age conforme o Teu querer, faça a Tua vontade na vida dessa mulher. E eu só falei isso em nome de Jesus, e amém. E o doutor que estava do meu lado olhou para mim e disse assim, mas só isso? Eu falei assim, senti a direção de falar só isso. Não, amém, tudo bem. Não, porque ontem veio um pastor aqui e ungiu ela e fez tudo isso, e o rim dela parou. Então a gente está fazendo uma hemodiálise, tentando manter ela mais viva, mas aí você vem aqui e só faz isso. Isso uma conversa informal já depois. Eu já estava tirando meu paramento, né, tirando o avental, tirando a touca, tudo. E nesse momento eu escutei o sinal de emergência dos painéis da UTI. E eu olhei de longe e eu vi que era justamente a ala onde essa senhora estava. E aí de repente a enfermeira correu e falou assim, doutor, corre aqui. E aí o médico correu até lá, pediu para que eu aguardasse um minutinho ali, e ele correu até a... Então eu estava retirando os paramentos da sala da UTI ali, né, a touca, avental, essas coisas, e nesse momento o médico estava do meu lado, o doutor estava do meu lado, e eu escutei um sinal de alerta sonoro do painel, né, da emergência, né, o painel que fica na UTI, que estava tendo alguma coisa, uma emergência. E nisso a enfermeira correu, chamou o médico, e o médico pediu para que eu aguardasse, né. Eu aguardei ali, e o médico correu para ver o que estava acontecendo. Depois de uns 10 minutos ele voltou para a sala, né, onde eu estava aguardando ele, e ele falou assim, Maurício, eu vou ser sincero com você, eu nunca vi isso, você sabe o que é uma morte cerebral? Eu falei assim, sim, para mim até ontem, até hoje, a morte cerebral era irreversível. Porém, não sei o que aconteceu, depois da sua oração eu estava ali, e você viu o painel acionou como se ela estivesse voltando a si, ela está consciente agora, né? A gente vai estar fazendo alguns exames para confirmação, mas ela já voltou, ela está bem, entendeu? A gente vai fazer alguns exames para confirmar,
mas ela voltou totalmente recuperada praticamente. Ela está consciente, conversando, não sabe o que aconteceu com ela, e é simplesmente um milagre, sem explicação. E aquilo me chocou, porque eu falei assim, nossa, como a gente é de pouca fé, né? Que a gente ora pedindo algum resultado de Deus, e quando acontece a gente acha, nossa, mas será que aconteceu mesmo? Será que é isso? E é interessante que, mesmo assim, nessa situação, ainda eu fiquei pensando, como será a minha volta? Tá bom, agora eu fiz a obra de Deus, vim aqui, orei, ela está bem, e eu? E meu carro que está sem gasolina lá, e minha situação... Eu pensei nisso, eu até pensei que Deus ia tocar no coração do médico, para o médico me dar o dinheiro para eu pagar a prestação. Entendeu? A gente é muito fraco, muito falho nessa questão de fé. E o médico falou e trocou algumas conversas comigo e falou que precisava dar uma atenção para a mulher, aquela senhora, e eu peguei minhas coisas e desci, estava indo embora, maravilhado pelo acontecido, mas preocupado com o meu retorno. Eu achava que realmente o carro não ia nem pegar novamente. Né? Entrei no meu carro e agradeci a Deus, ali orei, Senhor, obrigado por me usar, essa pessoa tem uma obra na sua vida, não sei, talvez um dia a gente volte a se encontrar, mas só abençoe e tal, mas permita que eu volte em casa em segurança, que a minha preocupação era essa. E Deus falou assim, eu senti a mesma voz que falou comigo para ir àquele local, né? A mesma voz falou assim, não, agora você vai dar partida no seu carro e vai para o banco. Eu falei assim, mas que banco? Entendeu? Eu tinha o cartão do Banco do Brasil, que era o do benefício, mas que havia sido cortado. Eu falei assim, não tem como ir no banco, não tem nada. O INSS acabou de mandar uma carta para mim, dizendo que ia cortar meu benefício até que seja regularizado isso na empresa. Mas Deus insistiu tanto que eu fiquei até encabulado de não ir. Aí eu parei o carro, meio na descida ainda, próximo a um posto de gasolina, e atravessei a rua, fui no caixa eletrônico do banco, e eu nem perguntei o saldo, eu já coloquei para digitar para sacar. Aí quando eu digitei o valor para sacar, ele colocou assim, limite excedido para saque. Aí eu falei assim, opa, geralmente quando você digitava alguma coisa, ele falava essa operação não é permitida, alguma coisa nesse sentido. E aí eu coloquei o saldo, eu falei assim, consultar o saldo. E ali qual foi a minha surpresa, que todos os meus 3 meses que eu fiquei no INSS parado, estava depositado aquele valor. Aí eu corri até o caixa, retirei todo o dinheiro que estava ali, consegui sacar o dinheiro e voltei para casa com a intenção de pagar a dívida do veículo. Né? E aí vim para casa dando glória a Deus, aleluia. A primeira coisa que eu cheguei em casa, eu ajoelhei e comecei a agradecer a Deus pelo que tinha acontecido. E eu estava orando, ainda o telefone tocou. O telefone tocou, eu achei estranho, peguei, parei, continuei orando, não parei a oração. Aí tocou um pouco, tocou novamente, a minha oração já tinha terminado e eu peguei o telefone e era o banco. E o banco falou assim, não, senhor Maurício? Eu falei assim, sim. A gente está ligando para você porque você tem um déficit para a gente de 3 prestação. Aí eu falei assim, sim, estou sabendo, já ligaram para mim ainda hoje. E estava marcado para quarta-feira retirar o veículo. Aí a minha surpresa foi que a mulher falou assim, não, nós estamos ligando para os senhores, para o senhor, que a gente está com uma proposta de acerto de conta, né, desse déficit, que a gente faz os 3 meses sem juros, se o senhor pagar até o final da semana. Entendeu? Aí eu falei assim, nossa Deus, como você é perfeito, o senhor é bondoso mesmo. E eu falei assim, não, então tudo bem, pode emitir para mim o boleto que eu acerto essa conta até quarta-feira que eu pagando essa conta. Aí eu falei assim, mas e a busca e apreensão? Eu falei assim, não consta nada no sistema. O sistema meu aqui está dizendo para tentar negociação com você desses 3 meses, não está falando de busca e apreensão nenhuma. Então, Deus é muito poderoso, né, se a gente se colocar à disposição de fazer a obra dele, e com certeza ele vai te usar. E Deus vai ser galardoador da sua obediência para ele. Obrigada por você participar do nosso programa com a entrevista do pastor Maurício. Que Deus continue abençoando você e te convido a assistir às outras partes do Testemunho Sobrenatural. Fiquem com Deus e até mais.